O governo Bolsonaro contratou um mago para o Ministério da Saúde e a primeira coisa que o mago disse é que iria fazer desaparecer os casos de morte e Covid-19 no Brasil, só sendo mesmo por magia. Eu te conto essa história já já. Antes disso, eu queria agradecer muito aqui aos nossos quase 7.000 inscritos no canal e pedir a você compartilhe nossos vídeos, isso ajuda muito o nosso canal a crescer. Se inscreva no canal, ative o sininho da notificação, assim, sempre que um vídeo novo for ao ar, você será notificado e poderá continuar a ajudar o nosso canal compartilhando os nossos vídeos e assim o canal vai chegar a muito mais pessoas. Eu sou o Paulo Henrique, biólogo e dentista, mestre e doutor em imunologia e professor universitário. Pois é, nem bem tomou posse no cargo de secretário de tecnologia do Ministério da Saúde e o empresário Carlos Wizard, já no melhor estilo do bolsonarista, deu uma entrevista no jornal o Globo dizendo que os números da Covid-19 no Brasil estão maquiados, estão manipulados, são números fantasiosos e que ele vai fazer uma auditoria nesses números e divulgar brevemente novos números. Isso tudo casado com o fato de que o Ministério da Saúde deixou de emitir o boletim diário no final da tarde, passou esse boletim para as 22 horas e com dados extremamente reduzidos, dados extremamente enxutos, para dificultar a transparência da Covid-19 no Brasil. Chegou ao cúmulo de, inclusive, no sábado, a Universidade Johns Hopkins tirar por algumas horas o Brasil do seu site de estatísticas epidemiológicas da Covid-19. Então esse é o panorama que nós temos. Talvez o Carlos Wizard, como num passe de mágica, já que ele se julga um mago dos negócios, ele possa efetivamente fazer esses números modificarem-se para menos. Mas eu queria passar aqui um recado para o Carlos Wizard e para as pessoas também que defendem essas posturas do governo Bolsonaro. O Carlos Wizard, ele é um empresário de sucesso no ramo da educação, segundo a Forbes, é um dos bilionários do Brasil, mas de saúde não entende coisa nenhuma. Na verdade, na saúde, na atividade de saúde, o profissional de saúde, quer seja ele um médico, um dentista, um nutricionista, um fisioterapeuta, ele tem basicamente duas formas de fazer o diagnóstico de uma doença. A primeira forma é aquele primeiro contato com o paciente, onde ele vai fazer um questionário chamado anamnese. E nesse questionário ele vai procurar avaliar sinais e sintomas que o paciente tem e fechar um diagnóstico clínico da doença. Caso ele tenha alguma dúvida em relação a esse diagnóstico clínico que ele faz, ele pede um exame complementar, um exame laboratorial. Então, há duas maneiras de você fazer o diagnóstico de uma doença. Utilizando-se dos sinais e sintomas para clinicamente diagnosticar a doença ou fazendo isso através de um exame complementar de laboratório. Às vezes até você precisa do exame para confirmar a tua suspeita clínica. Mas em saúde nós aprendemos uma coisa: a clínica é soberana. Ou seja, muitas vezes o exame laboratorial está dizendo uma coisa, mas o teu senso clínico diz outra. Então deve prevalecer o teu senso clínico. Isso por quê? Às vezes a pessoa que fez o exame laboratorial, o técnico de laboratório, está num dia ruim, depois de uma rotina muito exaustiva, cansado, faz uma má interpretação daquele exame e o profissional da saúde ele não pode confiar cegamente no exame, porque às vezes o exame vem com um falso positivo, um falso negativo, com um dado inconclusivo e se você confiar cegamente no exame, você pode inclusive adotar uma conduta terapêutica equivocada para o teu paciente. Nesse sentido, eu queria também lembrar para o Carlos Wizard o seguinte: o Brasil é um dos países que menos testa para a Covid-19 no mundo. O governo nunca elegeu como prioridade a testagem da população. Pra você ter uma ideia, nós testamos hoje algo em torno de 4.000 brasileiros a cada 1 milhão de habitantes. Isso é um dos menores números, inclusive, da América Latina. Diante desse cenário, o médico, quando ele atende uma pessoa com Covid-19 e essa pessoa morre, o médico tem que elaborar, redigir o atestado de óbito. E ele tem que colocar lá no atestado de óbito qual foi a causa da morte. Se não tem exame disponível para todos, o médico tem que colocar lá a causa da morte. E é exatamente que entra aí aquela explicação anterior que eu dei. Na falta do exame laboratorial,
É o senso clínico, é a responsabilidade clínica, é a ética do profissional que vai fazer com que ele analise o caso e diga qual foi a causa da morte. Faça o diagnóstico com base na sua experiência clínica. E aí eu queria também dizer uma outra coisa para o Carlos Wizard. É mais que natural em todo o processo de epidemia ou pandemia que os países façam uma recontagem periódica, uma reavaliação periódica dos seus dados. Mas em nenhum caso que se tem notícia até hoje, essa recontagem diminuiu a quantidade de casos. Muito ao contrário, em todos os casos registrados de recontagem pelo mundo afora em crises epidêmicas e pandêmicas, o número de casos sempre foi maior. Ainda mais no Brasil, em que nós sabemos que há uma enorme subnotificação da Covid-19. Então o senhor Carlos Wizard já começou mal. Ao invés de começar na sua pasta, tentando se articular com os secretários municipais e estaduais de saúde para melhorar o procedimento de mapeamento epidemiológico da pandemia de Covid-19, mapeamento esse que é necessário ser transparente, é necessário ser preciso para nortear as políticas de enfrentamento da doença. Ele começa, ao contrário, no melhor estilo do bolsonarista, atacando e disparando para tudo que é lado. É incrível como as pessoas, independentemente de terem dinheiro ou não, de terem poder ou não, quando assumem cargos no governo Bolsonaro, para agradar o chefe, começam a assumir posições bastante radicais, posições que objetivam meramente massagear o ego do presidente Bolsonaro. Quem não lembra daquele vídeo da reunião ministerial que o ministro Celso de Mello liberou, com o presidente da Caixa Econômica dizendo que se fossem entrar na casa dele para fazer uma batida policial, ele ia pegar uma das 15 armas que tem e ia sair na bala. Quem não lembra da fala do Paulo Guedes, do Weintraub, chamando os ministros do Supremo Tribunal de picaretas, que ia colocar todos eles na cadeia, tudo isso para agradar o presidente Bolsonaro. E pasmem, os generais de 4 estrelas, cabisbaixo e vendo essas sandices proliferarem no governo. Forte abraço e até a próxima.